formulado pelo ministro do Supremo, aliás, pela PGR, e o ministro do Supremo Tribunal Federal nada fez até o momento. Além deste ofício que nós encaminhamos ao STF, o senador Rogério Marinho e nós aqui da oposição na Câmara, ou seja, a Câmara e o Senado, oficiaremos as mesas das duas casas para que cobrem do Supremo Tribunal Federal a atitude necessária, ou seja, dar prosseguimento, né, ao relaxamento da prisão, e além disso, já estamos com uma lista muito grande, eu não tenho o número atual, mas certamente mais de 50 deputados, eu não tenho o número de senadores, mas certamente também muitos senadores assinarão, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, baseado na lei dos crimes de responsabilidade, onde a desídia é configurada como um crime de responsabilidade passível da perda do cargo. Perfeito, deputado. A gente vai abrir agora a rodada para as perguntas aqui dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto faz a pergunta agora. Deputado, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. O questionamento que eu lhe faço, o senhor tem acompanhado isso tanto quanto a população brasileira, é que o número de arbitrariedades, de irregularidades, de absurdos, de decisões do Supremo Tribunal Federal, que não bastassem todos os juristas que apontam esses absurdos, eles fazem questão que até alunos do primeiro ano de Direito são capazes de apontar uma série desses absurdos, mas nada disso avança, apesar do número só crescer. Agora nós temos uma coisa ainda mais grave, aliás, um fato extremamente grave. Nós temos, lamentavelmente, com todo respeito à família, mas nós temos um cadáver, nós temos uma pessoa que morreu e contra ela nada foi provado porque sequer foi julgado, então não julgado é só um acusado, e acusado não é condenado. Vamos lá, sabemos todo mundo, aliás, como dizem os juristas, alunos do primeiro ano de Direito sabem disso, obviamente que os ministros do Supremo também sabem. Então, eu posso dizer claramente que um inocente, então, pode ter morrido. Ele não teve julgamento por um problema do próprio Supremo, seja pelo lugar errado onde estava sendo julgado esse caso, que deveria estar na primeira instância, seja pela forma como foi tratado e, obviamente, todo o tempo que isso levou, além, obviamente, da questão da PGR. O senhor acha que este fato, em que pese toda a gravidade, e mesmo com toda a sequência que tivemos de irregularidades e arbitrariedades, o senhor acha que agora haverá um avanço, digamos, republicano por parte do Senado em relação à responsabilidade que tem sobre excessos de ministros do Supremo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o Senado está se debruçando agora sobre a PEC que limita, né, as decisões monocráticas. E, desculpe, em primeiro lugar, deveria ter lhe dado boa noite, satisfação estar de novo no ar com você, Piotto. Agora, assim como Augusto Nunes falou há pouco que se trata de um assassinato, eu vou ser muito claro. Alexandre de Moraes tem sido um criminoso em série. Criminoso em série. Isso baseado na lei de abuso de autoridade e também na lei dos crimes de responsabilidade dos, nesse caso, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma situação em que aquele que deveria estar cumprindo pena na cadeia, porque vários dos crimes já cometidos de abuso de autoridade por Alexandre de Moraes têm como pena a reclusão, está mantendo em cárcere pessoas que são réus primários, que não foram condenadas, contra as quais muitas vezes não há uma denúncia bem fundamentada, e esse foi o caso do Clesão, que além de ser uma morte, como bem você colocou, Piotto, mais do que isso, é um pai de família, réu primário, que trabalhava no dia 8 de janeiro antes de se dirigir aqui à área da Praça Três Poderes, no processo dele, que certamente o ministro não leu, porque ele não tem lido os processos, isso tem sido claro, não tem ouvido os advogados, e a OAB também não tem se manifestado sobre esse absurdo, né? Os advogados fazem defesa por vídeo, e 1 minuto depois do prazo final do upload já tem decisão no sistema, isso é um absurdo, né? Nós temos um pai de família com 2 filhas que estão agora chorando a sua morte, que tem uma esposa sem o abraço do seu marido, repito, trabalhador, que é filho de uma mãe que encontrei também há pouco no velório, eu não conhecia a família, que chora sobre o caixão de forma copiosa, e o pior de tudo, essa família vai ter que conviver daqui para frente com a realidade, ainda que completamente injusta, de o cidadão Clesão ter sido retirado do seu convívio para passar quase 1 ano na cadeia, sendo que não tinha uma condenação.
Morreu na cadeia um cidadão que, pela lei brasileira, é honesto até que se prove ao contrário. A presunção de inocência precisa valer para todos. Então é algo de se indignar demais, demais. E eu quero ter uma conversa hoje ainda, eu até falei com a produção do programa que talvez a gente não ia conseguir fazer a conversa agora, porque mais cedo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, me ligou, se colocou à disposição para nos receber, a mim e a um grupo de deputados e senadores. Estamos aguardando o horário dessa conversa, mas tem de ser hoje ainda, né? Eu quero dizer para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o que está acontecendo é que um pai de família faleceu em virtude de toda essa situação. E o Senado não pode permanecer omisso diante disso. O Supremo Tribunal Federal está cometendo abuso atrás de abuso contra cidadãos brasileiros que são vítimas de toda uma perseguição política inaceitável. E isso é algo que, puxa vida, se deixar alguém inerte, essa pessoa certamente não tem o menor coração.